aí, pessoal, beleza? Meus amigos, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, trazendo a análise de mais um prospecto do próximo draft da NBA. Acabou que, por conta do começo dos playoffs, eu não consegui trazer nenhuma análise nesse último final de semana. Foi realmente uma loucura, né, cara? Jogo pra caramba e tudo. Então, eu realmente não consegui analisar nenhum jogador, mas para compensar, nós teremos duas análises saindo nessa semana. Teremos essa análise de hoje, tá? Que vai ser do Matas Buzelis, já adiantando, vou analisar o Buzelis hoje. E no final de semana, no sábado, provavelmente, vai sair mais uma análise, só que aí eu não vou dar nenhum spoiler, você vai ter que esperar para descobrir qual o prospecto que será analisado no final de semana. Então, para compensar, teremos duas análises nessa semana. Então, assim, eu vacilo? Vacilo. Só que eu compenso a minha vacilada. Eu compenso a minha vacilada. E, bom, sobre a análise de hoje, como eu já disse, eu irei analisar o Matas Buzelis, que é um dos prospectos mais intrigantes dessa classe. É um cara que, por um bom tempo, foi considerado um dos 3 melhores prospectos, disparado, só que nos últimos meses ele teve ali uma queda e hoje ele já não é visto como um top da classe. Ainda é um prospecto interessante, mas não é visto de maneira geral como um top. Então é um cara intrigante, é um jogador que tem alguns pontos bem interessantes, tem alguns probleminhas também, e nesse vídeo eu irei explorar os pontos fortes e pontos fracos do Buzelis, e vou também tentar achar uma comparação que seja plausível com ele, e vou, obviamente, falar sobre a minha expectativa para ele na NBA, em questão de projeção no draft e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Matas Buzelis. O Buzelis, ele é um ala lituano de 19 anos. Na última temporada, ele jogou pelo D-League Ignite, time da D-League, obviamente. Ele é um jogador que, para a maioria dos especialistas, tem um teto bem interessante, mas, ao mesmo tempo, um piso não tão interessante assim. Eu já vi alguns analistas colocando ele como um potencial All-Star, assim como eu já vi outros falando que ele dificilmente vai chegar nesse patamar de estrela. Então, é um jogador que divide opiniões e agora vamos adentrar mais a fundo, né, nos pontos fortes e pontos fracos dele. Começando com os pontos fortes. Vamos começar falando sobre o seu arremesso, tá? Para mim, ele tem uma das mecânicas mais limpas dessa classe, tá? Só que isso não quer dizer que ele seja o melhor arremessador. Longe disso, inclusive. Bem longe disso. Nessa última temporada, na D-League, ele teve menos de 27% de aproveitamento para 3. Sinceramente, eu esperava bem mais do que isso. Esperava bem mais. Foi uma decepção o Buzelis arremessando para 3 nessa última temporada. Só que, na minha visão, existe aí uma margem para melhora. Ele tem um arquétipo bem interessante, né, como arremessador. Ele tem uma boa mecânica limpa, se posiciona bem ali nos corners e tem uma altura que faz dele, em potencial, um cara bem difícil de se contestar. Ele é um jogador que é listado com 2,8. Com 2,8. Então, ele, para mim, tem um potencial de ser meio que um Michael Porter Jr. nesse quesito de arremessar e dificilmente ser contestado. Não estou comparando os dois. Não é a comparação que eu faço com ele. Mas ele pode ser meio que o Michael Porter Jr. nesse aspecto, de ser um jogador alto, que tem uma boa mecânica e que é muito difícil de ser contestado. Mas vai ter que trabalhar nisso, porque realmente a sua eficiência não foi um ponto forte, mas a sua mecânica é um ponto forte.
Seu jogo no mid-range é bem interessante. Ele consegue trabalhar bem ali na média distância, em jogadas de post-up. Tem um bom toque ali ao redor do garrafão. Consegue girar e matar alguns fadeaways. Precisa lapidar isso um pouco mais. Só que existe ali um potencial bem interessante nele explorando o mid-range. Uma outra coisa que eu gostei muito no tape dele foi a capacidade dele de infiltrar. Ele mostrou ser capaz de atacar muito bem closeouts, finaliza bem, usa bem ali o seu tamanho. Então, em um time que joga espaçado, né, que joga ali no conceito de 5 out, com 5 abertos, ele pode ser uma arma interessante. Ele não tem um arsenal de finalizações tão impressionante assim, só que ele consegue fazer o básico e o simples bem feito, sabe? Faz ali o feijãozinho com arroz, tem ali um bom spin move, principalmente girando para a esquerda, consegue gerar um pouco de separação, mesmo não tendo os melhores handles do mundo, e eu acho que, se bem desenvolvido, ele pode se tornar um finalizador acima da média. Hoje, ele é medião nesse quesito, mas, se bem lapidado, se bem desenvolvido, ele pode se tornar um finalizador ali acima da média. Sem bola, ele é uma opção interessante pelo seu tamanho e pela sua velocidade. É um jogador que é bem rápido para um cara de 2,8. Ele acaba sendo bem efetivo em situações de transição. É uma boa opção ali para pontes aéreas e tudo. Em quadra aberta, ele realmente é uma boa ameaça. Gosto muito disso. Sobre seu passe, eu vejo ele podendo se tornar um bom facilitador na NBA. Tem um bom passe, principalmente ali em situações de driving kick, passando para o seu pivô e tudo, mas não é como se ele conseguisse fazer leituras super complexas, achar passes maravilhosos, não. É um bom passador. É um bom passador. É um cara que não erra tantos passes assim, então eu acho que ele pode sim se tornar um facilitador sólido, né? Um facilitador sólido. E para fechar os seus pontos fortes, falar sobre a sua defesa. Ele não é um defensor de elite, definitivamente ele não é, mas ele é um jogador que consegue ser bem útil na defesa, viu? Tem bons instintos, faz bom uso ali do seu tamanho na hora de contestar arremessos, na hora de conseguir blocos, defendendo fora da bola. Ele não é um primor, mas de vez em quando ele consegue fazer boas leituras, intercepta alguns passes. De novo, não é um defensor de elite, mas é um cara útil, não é um jogador que vai precisar ser escondido na defesa. Longe disso, ele consegue sim fazer um bom trabalho ali no lado defensivo da bola. Então, em resumo, o Buzelis, ele é um menino que consegue fazer meio que um pouquinho de tudo, tá? Mas ele não faz nada muito espetacular, entende? Ele meio que é um nota 7 em todos os fundamentos. É aquele aluno que não é o melhor da classe, não é o nerdão que senta na primeira fileira, na primeira carteira, mas também não é o bagunceiro, não é o péssimo aluno que senta no fundão, entendeu? Ele é o cara que tá ali na meiuca. É o cara que tá na meiuca. É o cara que vai passar de ano, mas não vai passar com, né, sendo homenageado, entendeu? É o cara que tá ali na meiuca. Vamos agora explorar os seus pontos fracos. Tem a questão do seu aproveitamento na bola de 3, como eu já disse, a mecânica tá lá, só que falta eficiência. Eu realmente esperava ver ele arremessando para pelo menos 30%, 31% nessa temporada. Não aconteceu, então foi uma decepção. É algo que vai ter que ser melhorado. E uma outra coisa sobre o seu arremesso, que eu acho que ele vai ter que corrigir, na verdade, vai ter que aprimorar, é a sua variação na hora dos arremessos. Por exemplo, você não vê ele arremessando, saindo do drible ou saindo de uma screen. Ele não cria tantos arremessos assim para si. Ele não tem uma criação de arremesso tão bem desenvolvida. Então, eu acho que é algo que vai precisar
ser trabalhado. O seu peso é uma questão, não tem como fugir disso, é um jogador que vai precisar ganhar muita massa magra na NBA, até para conseguir se impor ali na hora das infiltrações. Ele não tem uma assertividade tão grande, finalizando com contato. Na D-League ele teve esse problema, então, se na D-League ele não foi tão bem finalizando com contato, na NBA, então, vai ser ainda pior. Então, ele vai ter que melhorar, vai ter que ganhar massa magra, até na parte defensiva, para ele não ser comido vivo pelos pivôs. Porque do jeito que ele tá hoje, do jeito que o físico dele tá hoje, a maioria dos times vão fazer de tudo para deixar ele numa situação de post com um jogador maior do que ele, porque ele vai perder. Então, no seu primeiro ano, principalmente, eu acho que ele vai sofrer muito com essa questão do peso, mas se ele fazer ali um bom trabalho na academia, suplementação e tudo mais, aí eu acho que ele vai conseguir lidar bem com isso, né? Vai conseguir superar essa questão do peso. Mas, no geral, acho que os pontos fracos dele são esses mesmo. A questão da eficiência no arremesso, variação de arremessos e o peso. Acho que esses são os principais pontos fracos do Buzelli. Sobre comparações, eu vi algumas comparações bem interessantes sendo feitas. Eu vi alguns analistas comparando ele com o Gordon Hayward. Eu não acho uma comparação ruim, faz até muito sentido, mas eu o comparo com o Franz Wagner, tá? Do Orlando Magic. Só que não o Franz Wagner de hoje, mas o Franz Wagner saindo de Michigan. O Franz Wagner saindo do college, muito pelo aspecto de diamante bruto. O Franz Wagner, em Michigan, era um jogador que também fazia um pouquinho de tudo, só que não era espetacular em nada. Só que as ferramentas estavam lá. A altura estava lá, mecânica de arremesso estava lá, faltava uma lapidação. Então, eu vejo esse aspecto que o Franz Wagner tinha em Michigan, eu vejo também no Matas Buzelis. Então, eu gosto da comparação com o Hayward, mas eu o comparo com o Franz Wagner, tá? Eu acho o Franz Wagner, eu achava, né, o Franz Wagner saindo de Michigan um prospecto melhor, com um piso maior, mas eu acho que a diferença também não é muito grande, entendeu? De novo, o Franz Wagner de Michigan, não o Franz Wagner do Magic, tá? Só para deixar isso muito claro. E bom, pessoal, minhas considerações finais sobre o Buzelis é o seguinte, definitivamente ele é um prospecto interessante, talvez ele não tenha o impacto tão grande assim no seu primeiro ano, mas eu acho que, se bem lapidado, ele pode dar bons frutos no seu segundo ou até terceiro ano. É como eu disse, as ferramentas físicas, como altura, envergadura, estão ali. A mecânica de arremesso está ali. Agora é trabalhar bem nesse diamante, lapidar bem esse diamante, aprimorar alguns fundamentos, ganhar massa magra, e aí eu acho que ele pode se tornar um bom jogador. Não sei se nível All-Star, mas ele pode se tornar, sim, um ala bem produtivo. Bem produtivo. A minha projeção para ele no draft é que ele seja escolhido entre a 5 e a 10, tá? Entre a 5 e a 10. Eu não acho que ele vai cair mais do que isso e nem que ele vai ser escolhido muito antes disso. Então, eu vejo ele sendo uma escolha aí, top 5 a top 10, tá? Essa seria a minha projeção. Eu acho que o melhor cenário para ele seria cair em um time que não esteja competindo, que não precise, né, competir agora e que tenha um bom treinador para lapidar bem ele. Eu acho que, por exemplo, se ele cai no Toronto Raptors, seria muito bom. Se ele cai no Utah Jazz, seria muito bom. Então, eu acho que o melhor cenário para ele é esse. Agora, se ele cai no Washington Wizards, se ele cai no Charlotte Hornets, que nem tem treinador agora,
eu acho que ele pode ter um desenvolvimento um pouquinho mais lento, mas em Toronto e Utah seria o ideal. San Antonio eu também vejo sendo um cenário, um terreno bem fértil para ele, mas Toronto e Utah seriam aí os destinos que, se eu fosse agente do Buzelis, seriam os destinos que eu tentaria arrumar para ele, tá? Mas, enfim, é isso, gente. Essa é a minha visão sobre o Buzelis. Quero saber a opinião de vocês, cara. O que vocês pensam sobre ele? Qual que é a visão de vocês sobre o Buzelis? Vocês acham que ele vai dar muito certo na NBA? Ou acham que não vai funcionar tanto? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Nesse final de semana teremos mais um prospecto sendo analisado e eu espero ter a sua audiência, tá bom? Tamo junto, grande abraço e tchau, tchau, turma.